Bem-vindos a mais um Giro Sindical. Eu sou Renata Belzunces e trago mais informação do mundo sindical para o mundo sindical. Esse programa é uma parceria entre o DIEESE e o SINDICT. DIEESE é o Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos e SINDICT é o Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais na área de Ciência e Tecnologia no setor aeroespacial. Estamos em quarentena, a região do Vale do Paraíba e boa parte do estado de São Paulo está na fase vermelha. Então, evidentemente, esse programa é mais um programa feito online, longe das nossas queridas instalações físicas, na rua Santa Clara, número 432, mas que tem possibilitado também com que a gente converse com gente de longe e de perto. E hoje eu tenho gente de perto aqui, que eu já gostaria de ter tido a oportunidade de trazer para vocês no final do ano passado, mas não foi possível. Hoje nós temos aqui o Marcelo Ribeiro. O Marcelo Ribeiro, ele está como presidente do Sindicato dos Empregados dos Agentes Autônomos do Comércio. Vamos entender também o que é isso. E a gente vai conversar um pouquinho sobre essa categoria e o que está acontecendo nessa categoria, principalmente com relação à pandemia e muitas mudanças que o mundo do trabalho aí vem sendo desafiado na situação de quarentena, de home office, enfim, essa realidade que a gente tem conhecido bem de perto. Marcelo, muito obrigada pelo seu tempo, mais uma vez, por estar aqui conosco. Obrigada, bem-vindo. Eu que agradeço, Renata. Olá a todos que estão acompanhando. Agradeço a sua paciência, porque é uma conversa que já faz quase 6 meses que a gente queria ter, e é importante também para nós aqui do sindicato poder dar voz aqui à nossa representação e às nossas lutas. Só para quem ficou curioso, isso aqui está há 6 meses enrolado, porque a gente tentou fazer essa entrevista no período anterior às eleições municipais, a gente não conseguiu, a gente teve problemas na internet, depois o Marcelo esteve candidato a vereador pelo Partido dos Trabalhadores, e aí complicava a questão das entrevistas, porque existe uma legislação que exige a desvinculação dos dirigentes sindicais enquanto eles estão candidatos. Mas agora, passadas as eleições, começado o ano de 2021, estamos aqui. Marcelo, eu já vou te fazer uma pergunta. Explica um pouquinho para a gente o que é o Sindicato dos Empregados dos Agentes Autônomos do Comércio. É um sindicato bastante amplo, ele é bem heterogêneo. Quem são os representados por esse sindicato que você dirige hoje? Muito bacana, Renata, e é bom ter sempre esse espaço para esclarecer. Os agentes autônomos do comércio são aqueles trabalhadores que trabalhavam junto com o comércio, com a indústria, mas não fazia nenhum dos dois. Isso lá em 1943, quando foi escrita a nossa CLT, e depois quando foi organizado as categorias, Inclusive fazemos parte do segundo plano da Confederação Nacional dos Trabalhadores do Comércio, E nós estamos lá, na antiga CLT e na nova também. E aí a gente tem essa representação que, na época, pegava todo o setor de serviço, que não era tão grande. Hoje, a gente representa, além de escritório de contabilidade, que é de onde eu venho, porque eu sou técnico em contabilidade, a gente representa empregados de advocacia, de engenharia, empregado de consórcio, empregado de casas lotéricas, enfim, todo serviço que pode ser um serviço ou uma locação, que no caso a lotérica ela é uma locação, porque a pessoa compra o direito da franquia da Caixa, trabalha para a Caixa e recebe uma comissão. E essa comissão ela registra o seu empregado. Então nós, do SEAC, representamos esses trabalhadores, empresa de cobrança, empresa financeira, vários dos setores de serviço. Alguns que representávamos como locadora de veículos, como pessoal de processamento de dados e o pessoal, por exemplo, de vigilância, saíram da nossa categoria e foram para ser atividades específicas porque formaram sindicatos, entende? Mas ainda assim a nossa representação é ampla, contamos aí com mais ou menos 15 mil trabalhadores e umas 2 mil empresas na nossa base territorial, que vai em todo o litoral norte, aqui, Jacareí, São José, Caçapava, até Campos do Jordão. Marcelo, você está à frente de uma categoria que tende a crescer. Enquanto as categorias industriais elas tendem à diminuição, o setor de serviços em geral tende a crescer e a sua categoria tende a crescer. O
que colocam uma perspectiva muito mais otimista do que as categorias que estão em processos de uma mudança, vias de extinção até, né? Isso é muito bom. E o importante dessa abrangência nossa, Renata, é que assim, a gente sempre vive todos os mundos aqui no sindicato. De fato, eu acompanhei, por exemplo, nos anos do governo Lula e Dilma, a nossa categoria chegava a crescer 43% no ano, enquanto a indústria crescia 8%, o comércio crescia 12%, 13%. Então a gente cresceu muito e, como você falou bem, vai crescer. Apesar disso, nós temos uma atividade nossa que nós sentimos ela sendo extinta, que é os empregados em locadora de fitas. Você vê, nós já chegamos a ter na nossa cidade uma briga de locadora de fita que chegava a ter 50 lojas. Hoje temos umas ou duas lojas que nem é só locadora de fita, né? É mais uma lan house que mistura vários serviços ali. Então, a gente teve que passar por isso também. Como que é a extinção, né, de uma atividade que, às vezes, a tecnologia, né, o progresso força aquilo e a gente tem que se adaptar. Mas, no geral, 90% das nossas áreas tendem a crescer. Muito bom. Marcelo, vamos conversar um pouquinho. A gente já estava tocando um pouco nesse assunto antes da gente começar a nossa gravação, e você tem coisas muito interessantes para dizer a respeito da pandemia. E como que a categoria, vocês à frente da categoria, têm encarado a pandemia, tanto do ponto de vista sanitário, da proteção dos trabalhadores, quanto do ponto de vista dos desafios a que os trabalhadores foram lançados de uma maneira muito rápida durante esse processo. Então, você pode, primeira pergunta, antes até da gente falar do home office e tudo, como tem sido o processo de conscientização e de proteção dos trabalhadores representados pelo SEAC? Olha, Renata, a gente teve um trabalho muito grande na pandemia, porque você sabe que as entidades sindicais elas já vêm sofrendo um ataque desde o golpe, né, do governo Dilma, e depois a questão também da reforma e tal. Então já vinha numa certa dificuldade. E aí a gente percebeu na pandemia que seríamos muito afetados, né, nessa questão, porque a nossa entidade, apesar de não ter muita gente só que trabalha com o público, mas tem muita gente que trabalha com volume de trabalhadores no mesmo local de trabalho. Então você pega as empresas de cobrança. Foi difícil colocar na cabeça das empresas que tinha que colocar uma baia e dividir, sabe? Porque o que eles queriam fazer? Eles queriam colocar 300 empregados num prédio de 100 metros. E aí colocava aquelas baias uma coladinha na outra. Não podia mais, entendeu? Não tinha como ser. Então, se trabalhava com 200 empregados, vai ter que trabalhar com 100 agora, e a gente reveza, tal, porque aí é lógico, né? Quando você fala isso, a empresa fala em dispensar. Aí você fala, não, você vai revezando, a pessoa faz um pouco em casa, tal. Então, assim, foi difícil, porque fizemos vários acordos de redução, infelizmente, né? Esse governo permitiu e algumas empresas procurou a gente antes, a gente conseguiu fazer bem bacana para manter os empregos, lógico, né? E entramos na briga para o pagamento do 13º integral depois também, porque é o que eu falo, né? A gente tem muitas coisas para enfrentar na nossa atividade e às vezes, né, pela nossa formação ou pelo nosso ganho, às vezes fica difícil, né? O próprio empregado de um escritório, às vezes de uma indústria, de uma empresa grande, ele é meio que discriminado, porque ele tem que fazer aquele serviço que muitas vezes é próximo ao patrão. Nós, de contabilidade, temos que fazer os dois lados hoje. Nós temos que fazer um trabalho próximo ao patrão para manter o escritório e próximo ao empregado de uma loja, de uma farmácia, de algum estabelecimento que a gente faz a contabilidade, porque ele está sofrendo muito nessa situação. Então, a nossa categoria, seja como advogado ou engenheiro, porque, entenda, eu estou falando dos empregados, então não estou falando do engenheiro em si ou do dono do escritório de contabilidade grande. Tem escritórios em São José dos Campos que tem 600 clientes. Então ele está bem estruturado, mas o dono não conversa com a pequena empresa ali, entendeu? Quem conversa é o chefe do RH. Então a gente sentiu muito isso, sentiu muita dificuldade. Sentimos uma dificuldade ímpar, vamos dizer assim, na questão dos trabalhadores da Urban. Porque como é um setor de serviço muito grande da nossa cidade, e eles trabalham com coleta de lixo, trabalham com manutenção de escolas, de postos de saúde, nós tínhamos trabalhador nosso
fazendo ampliação de UBS sem equipamento de segurança. Então tivemos que, você vê, estava lá na UBS onde estava recebendo o paciente. Aí tivemos que entrar com uma ação, Renata, na justiça para garantir isso em março do ano passado, para garantir luva, álcool em gel e máscara para esses trabalhadores. Para garantir que quem tivesse comorbidade fosse afastado do serviço externo. Foi uma briga que estamos até hoje, já gerou uma multa para a Urban de 2,5 milhões, né? Porque ela não estava cumprindo algumas medidas. Por exemplo, transportar trabalhadores em van. Ela lotava as vans, não é para transportar lotado. Então, assim, já perdemos companheiros, infelizmente. Então, foi uma barra que nós tivemos que enfrentar. Com as empresas, os escritórios, as empresas em geral, foi mais fácil. A gente foi conversando, vibrando ali, né, enfrentando o problema, mas, infelizmente, num primeiro momento, ficar longe do empregado foi muito ruim para a gente. A gente mal acreditava que a questão de fazer assembleias virtuais e conversa via WhatsApp ia dar certo. A gente não tinha ideia, porque nunca tínhamos feito, né? Marcelo, enquanto você falava, eu pensava que o quanto a ação dos sindicatos que são tão discriminados pelo governo atual, ela foi importante do ponto de vista sanitário, porque chegar ao empresário que quer colocar 200 trabalhadores num galpão, geralmente fechado, onde você tem o uso do ar-condicionado, você não tem um ar fresco circulando, ou então fazer com que não se coloque 15, 12 trabalhadores num veículo fechado, numa van, ou mesmo com as janelinhas abertas, né? É complicado, são um espaço muito pequeno. O quanto os sindicatos foram importantes para impedir que a Covid ela viesse a cumprir um papel pior do que ela realmente cumpriu. Então, enquanto você falava isso, me vinha à cabeça o quanto os sindicatos foram importantes nesse sentido sanitário no país. Você imagina que até sindicatos de trabalhadores do ramo de saúde tiveram que entrar com medida para proteger os trabalhadores dos hospitais e das clínicas. Você imagina que situação. O nosso povo, acho que, né, o nosso comércio, o nosso capital, eles têm que ter uma visão melhor, né? Quando a gente fala de fazer manifesto com carro de luxo, você no ar-condicionado, falando que tem que voltar a trabalhar, mas só que você não vai voltar, quem vai voltar são seus trabalhadores, é muito cruel isso. Tem que pensar um pouco antes, né, de manter uma decisão dessa sem saber em que condições, porque a gente tem conhecimento, a gente tem certeza de que é importante manter o trabalho e tal, mas nós não estamos dizendo para não manter o trabalho, nós estamos dizendo para tomar as medidas de segurança para que a vida dos trabalhadores seja preservada. Esse é o problema, né? E Marcelo, além dessas questões especificamente sanitárias, a gente também teve uma modificação no sistema de trabalho, para evitar que as pessoas se aglomerassem, isso tudo para a proteção da vida, para a proteção da saúde, e a gente também sempre pensando, evidentemente, em manter os postos de trabalho, e inclusive ampliar postos de trabalho. Vocês perceberam que vocês tiveram alguns desafios novos, né? Negociações temas que vocês passaram a negociar, que vocês não negociavam antes, temas que vocês têm que estudar agora, que vocês não estudavam antes. Um deles eu imagino que seja o home office, mas talvez não seja o único, né? Quais as novidades que a pandemia apresentou para vocês já, do ponto de vista, sobretudo, da negociação coletiva? Eu agradeço esse espaço, Renata. Desculpa falar mais uma vez, porque eu quero divulgar essa entrevista até para a nossa classe, né? Porque, assim, quando eu voltei, né, da licença por conta da política, eu vi que tinha muitas convenções paradas, e era importante fechar as convenções coletivas para garantir os direitos dos trabalhadores, ainda que a inflação foi 2,5%, 3%, e sinceramente se importava menos naquele momento. E eu fiz questão, estou até aqui com a lista, assinei advocacia, assinei contabilidade, que a database é agosto, né, assinei consórcio. A gente tem que fazer os acordos, né, para que poder garantir o mínimo de condição para o trabalhador. Porque ali no acordo, por exemplo, que garante que ele tem direito ao vale alimentação. E se ele vai trabalhar na casa dele ou não, ele tem direito ao vale alimentação, porque o vale alimentação é um benefício conquistado pelo SEAC de São José dos Campos. Eu falei antes para você, né, da nossa maior representação, que é contabilidade e assessoramento, que são as empresas de serviço, as financeiras, de sua contabilidade. É mais ou menos 75% a 80% da nossa representação.
inclusive no todo o estado de São Paulo. Só para você saber, em 2005 nós começamos com uma luta pelo Vale Alimentação. 3 anos de dissídio e conseguimos em 2007 conquistar o benefício. Em 2007, o patronal, para não perder na justiça, ofereceu uma cesta de R$40 e nós não aceitamos. Quando nós ganhamos, já tinha dado a cesta para o resto do estado de São Paulo. E aí, quando nós ganhamos a ação, que o nosso Vale Alimentação dava R$110 na época, o sindicato patronal teve que estender para todo o estado de São Paulo. Então, graças a uma ação movida por nós aqui de São José dos Campos, é que tem esse benefício em todo o estado. Agora, por que eu estou falando isso? Porque o benefício da alimentação era uma forma de você agregar valor ao salário do empregado, que era muito baixo. Então, você coloca um triênio, você coloca um reembolso creche, você coloca sempre algum benefício que vai agregar valor. Agora, o cara vai para home office e a empresa vem falar para a gente que não tem que pagar vale alimentação porque ele está em casa e ele pode almoçar em casa. Olha que o nome já é Vale Alimentação, que a gente já mudou justamente para não ter discussão se é refeição ou não, não é? Então, assim, esse foi o primeiro problema. Teve muitas discussões, mas o que mais ligava para a gente era isso. Depois vem a questão da estrutura do serviço. Logo depois da primeira onda da pandemia, Renata, eu senti que a nossa categoria, em geral, não estava preparada para trabalhar todo mundo em casa. Então, começou a pedir para os trabalhadores voltarem. E eu até faço a brincadeira, né? Nós vamos, principalmente em contabilidade, pelo que eu senti dos meus colegas, vai ter que criar um setor onde você tenha 40 trabalhadores, então você tem 10 postos de trabalho ali, entende? E aí vai ter, começo de mês, os 10 do departamento pessoal fica. Aí os outros, né, empregados ficam em casa. Quando chega no meio do mês, aí tem que vir os empregados fiscais, entende? Porque, assim, a contabilidade é feita dessas áreas. Abertura, fechamento, alteração de empresa, fiscal, departamento pessoal, tal. Então, quando você faz essas coisas, tem momento, por exemplo, no fechamento da folha, é importante que o cara esteja ali presente. Até para ele sentir, né? Às vezes o empregador demora muito para levar a informação para ele. Então, a gente percebeu que algumas contabilidades começou a mandar o pessoal voltar, porque sentia um serviço mais confiável dentro do escritório, porque tem esse problema de multa também, né? Se você tem que fechar uma guia de um imposto e tem até tal dia para pagar, se você não paga, gera multa, e isso fica péssimo para o escritório, entendeu? Outras atividades nossas nunca parou porque não tinha condições, por exemplo, ninguém viu Casa Lotérica parar, nenhum dia praticamente, e a gente teve que ir lá e discutir a condição desses trabalhadores também, que tinham que trabalhar, não podiam parar, né? Ainda mais quando os bancos fechavam. Então, assim, tivemos sim, muitos desafios e por conta disso a gente aprendeu que dá para fazer essa conversa, dá para discutir com o patronal condições até melhores, porque muita gente fala só em economia, você já deve ter ouvido isso. Ah, não vou precisar pagar aluguel do espaço, não vou precisar pagar transporte, sabe? Ao invés de pensar assim, ó, vou investir um pouco mais no meu empregado para dar uma condição melhor para ele, porque assim, eles querem o mesmo resultado do serviço, ou até melhor. Então não pode só pensar em economia. Desde a reforma trabalhista, que a gente erra achando que o trabalhador é um custo para a empresa e você tem que ficar economizando em cima dele. E nós vimos que o Brasil não melhorou, porque não vai melhorar se não tiver investimento em economia, não vai melhorar. Inclusive, não sei se você acompanhou, a juíza, acho que a ministra, chamou a Ford para conversar, se tinha problema trabalhista, que ela podia ajudar a resolver. E a Ford, lógico que não foi com essas palavras, mas falou, o nosso problema não é trabalhista. Não tem problema em pagar salário para os nossos trabalhadores. Nosso problema é que nós não vendemos mais carro. Então, assim, nós temos que melhorar a economia do país e não você cada vez mais diminuir. Que ela chegou a oferecer que se tivesse demanda, que o tribunal ia ajudar. Eu não entendo isso, sabe? A empresa enriqueceu tantos anos às custas do povo brasileiro e agora vai sair, em vez de falar para ela, vai ter que garantir direito de todo mundo, hein? Não, fala para ela que ela pode ficar tranquila que a justiça vai ajudar. Então, desculpa se eu me alonguei, mas eu acho que a gente tem que pensar um pouco em como esse empregado vai trabalhar em casa, em que condição. No ano passado, nós colocamos só uma linha na convenção. É permitido o teletrabalho e tal. Mas esse ano nós estamos estudando todas os pós e contras aí para fazer um acordo bacana em favor dos empregados. Acho que esse tema, Marcelo, é um tema que vai passar a
fazer parte da vida, né, de muitos sindicatos e de muitos trabalhadores. Né? Eu estou em home office, né, outros colegas também estão em home office no Diese, e assim a gente conhece muito mais outros que estão na condição de trabalhadores e na condição de assessorar os sindicatos, a gente pode te garantir que esse é um tema quente, né? É um tema sobre o qual nós estamos também aprendendo muito e tendo que fazer isso muito rapidamente, não? Imagino. Agora eu queria saber de você, Marcelo, quais são aí as suas expectativas aí para esse ano diante da possibilidade da vacinação, da possibilidade de um retorno gradual ao trabalho? Vocês têm discutido isso? Acha que esse movimento ainda tem um prazo longo para se efetivar? Ou a gente pode já começar a pensar num curto prazo em voltar ao trabalho? E aí, fazendo as mediações que talvez sejam necessárias e até melhor para os trabalhadores também, de trabalho parte em casa, trabalho parte no escritório. Vocês têm discutido esse tema? Sim, inclusive nessa última fase vermelha que entramos aí, né? Eu estou com muita esperança, do verbo esperançar, né? De que depois da vacina, eu não diria nem curto nem longo, eu diria um médio prazo, as atividades vão estar voltando. E é importante para que a gente possa debruçar e fazer esses estudos agora, né, Renata? Eu estava vendo uma reportagem na Espanha, e como eu disse, minha esposa é professora de português. O que eles fizeram no meio do ano passado lá na Espanha? Aprovaram todos os alunos, não discutiram essa questão e ficaram por 6 meses discutindo como que ia ser o trabalho híbrido de em casa, presencial e em casa, sabe? Então é isso que o nosso Estado devia ter feito. Como preparar os professores, os alunos para esse mundo diferente? Porque você há de convir que nós não estamos preparados, né? Assim, mesmo a gente, né? Às vezes não sente que a gente produz do jeito que a gente produzia quando tinha que trabalhar. Então a gente precisa perceber um pouco mais a nossa mais-valia agora, né? Como que é o resultado do nosso trabalho. Fazer o empregado perceber isso, mas fazer principalmente o empregador. Porque o empregador precisa do serviço do empregado. Então, é lógico que muitas vezes isso começa, lógico, a gerar aquela situação de que, era necessário, então, toda essa estrutura que eu tinha. Eu pensei aqui no sindicato. Nosso sindicato é 2 andares. Eu fiquei pensando, era necessário? Se a gente tivesse uma bola de cristal, que como nós que construímos a sede aqui, deveria ter feito diferente, entendeu? Mas a gente não sabia como que era o futuro. Então, eu tenho uma perspectiva boa, sim. Eu acho que a gente vai poder... lógico que o mundo aí fora, jurídico, o mundo do trabalho, a política no Brasil não está ajudando. Ontem nós vimos, né, com a questão da presidência da Câmara e do Senado, que foi mais um motivo para deixar a gente desanimado. Mas, para o mundo do trabalho e para a mudança, eu acho que sim. A gente tem que se preparar e muitos setores talvez se juntam, como pode acontecer com alguns sindicatos, você deve acompanhar isso também no Diese, algumas entidades também terão que se unir. E o importante é não deixar o trabalhador desamparado. Agora, o que eu ainda não sei, e acho que devíamos ter um governo melhor para a gente poder discutir, Renata, é como nós vamos cobrar isso no futuro. Como vai ser feita essa fiscalização virtual, entendeu? Porque, na verdade, talvez um dos maiores problemas que as entidades sindicais estão vivendo hoje é não ter a quem recorrer, no caso, ou o Ministério Público, ou então o Ministério do Trabalho. O trabalhador, às vezes, pensa que é o sindicato que está sendo prejudicado, mas quem está sendo prejudicado é ele mesmo. Porque a hora que a gente voltar a produzir, infelizmente, o país vai voltar até aqueles espertalhões que também estão vendo nessa forma de trabalho uma forma de ganhar mais dinheiro, uma forma de fazer, um termo que eu estou inventando agora aqui, né, mas um trabalho escravo digital. Então, assim, nós vamos ter que tomar cuidado com isso também, até para poder achar alguma forma de combater isso, mas juridicamente, com alguma entidade também, aí eu digo governo, ou então centrais, né, o nosso sindicato, afiliado da CUT, acho que tem que ter essa força para, né, eu nunca vi, eu acho que o movimento mais forte no futuro virtual
vai ser você cancelar o cliente do cara, né? Não, como é que é? Diz que esse negócio de cancelar, agora que é a moda, né? Se você pega e entrar numa das redes sociais do dono da empresa e começa a falar lá para cancelar ele vai ficar nervoso. Quer dizer, talvez esse seja uma forma de pressionar. Desculpa a brincadeira. Não, é a cultura do cancelamento, né? É o que mais se pede hoje em dia. Ô Marcelo, uma pergunta que acho que é muito importante. As pessoas que são representadas pelo SEAC, que é essa base grande, heterogênea que você falou no começo, quando elas se sentem numa condição de trabalho que não cumpre o combinado, ou que ela está tendo muita dificuldade, se ela foi colocada em home office sem internet, se ela foi colocada em home office e na casa dela ela não tem condições de fazer isso, porque demoram mais pessoas, e às vezes a pessoa não tem condições de se concentrar num trabalho de contabilidade, por exemplo, eu não vou fazer conta, fechar um balanço corretamente, me programar um calendário rigoroso de fabricação das guias de pagamento. Como que essa pessoa ela pode se manifestar? O que você recomenda para ela? Quais são os canais que ela tem com o sindicato para fazer essa reclamação e para tirar uma dúvida, para ser atendida? O que você indica para essas pessoas? A gente tem o nosso site, né, que ali tem todos os nossos caminhos. O mais usado hoje, Renata, é a denúncia feita via WhatsApp, né? A gente tem o WhatsApp, a gente tem o chat também de atendimento no site, a gente tem a nossa página no Facebook, que foi bom você perguntar, né, que a gente sempre esquece, nós inauguramos uma live mensal agora, a gente está trocando o boletim impresso, que a gente fazia falando dos convênios, falando das convenções e das atividades, para uma live mensal. Então, todo dia 15, faça chuva, faça sol, né, às 18h30 nós vamos começar a nossa live. Pode ser até domingo, não importa. Todo dia 15 entra uma live do sindicato justamente para trazer as informações. Então, ali, por exemplo, eu fiz uma briga no passado, a gente tem vontade de falar tanta coisa, né? Você vai ter que fazer outra entrevista comigo. No ano passado, antes de eu me afastar, eu fiz uma briga que eu falei, nós precisamos ter um aplicativo de celular. Porque não tem mais outro jeito, eu sei que é caro, mas vamos tentar parcelar até que conseguimos. Nós temos um aplicativo hoje, o SEAC, que está na palma da mão ali da pessoa. Agora, o que a gente não tem é divulgação disso. A gente não está conseguindo chegar aos trabalhadores para que eles utilizem aquela ferramenta, que também, logicamente, vai servir para denúncia, mas vai servir para saber os benefícios, vai servir para tirar dúvidas sobre aposentadoria, vai servir para você questionar um assunto jurídico que não necessariamente tem a ver com direito trabalhista, um direito de família, outra coisa, entende? Então, assim, o que a gente fazia antes presencialmente, a gente vai ter que jogar para esse mundo agora. Hoje, o que mais funciona é o nosso WhatsApp. Tanto que, às vezes, agora estamos de porta fechada, né, mas estamos trabalhando. E estamos conversando com as pessoas via WhatsApp. Né? E surgiu muita reclamação durante esse período. Meu chefe está me ligando domingo. O que eu faço? Como é que eu lido com isso? O que mais apareceu? Você tem uma ideia, você tem uma impressão do que mais apareceu nesse período aí no WhatsApp do sindicato? Conta pra gente. Você matou a pau, né? Primeiro foi achar que eu tenho que trabalhar o dia inteiro, porque o cara me liga à noite, me liga no sábado, me liga não, né? Me manda mensagem, e aí também, às vezes você abre para ver o que é. Então, eu não podia, por exemplo, colocar que não tinha a confirmação que recebeu a mensagem. Tinha que deixar os risquinhos azuis lá, porque aí, a hora que o empregador sabe que você viu, você vai ter que dar uma resposta. Então, de certa forma, é uma pressão, porque se você vê num sábado um pedido de alguma coisa, e aí você não responde, demorou 2 dias, tá, mesmo no seu horário de trabalho. E a segunda reclamação foi a questão da alimentação. Isso daí foi muito difícil, porque, como eu disse, muitas vezes o trabalhador, uma mulher, por exemplo, é casada, divide com o marido as contas de casa, aí faz um empréstimo, outro desconta ele do salário. O vale alimentação que ela recebe, 500, 600, 700 reais no mês, ela vai fazer a despesa com aquilo ali da casa dela, entende? Aí falar que aquele mês ela não vai ter, já atrapalha muito o orçamento doméstico, a gente sabe disso. Então, assim, no começo, pesou muita reclamação nesse sentido. Foi acalmando os ânimos, mas aí é que tá, né? Tem gente hoje que não está pagando. E nós não temos a ferramenta para obrigar a pagar, a não ser o processo trabalhista feito pelo trabalhador, ou quando a gente
né? Porque a gente também não pode fazer um processo trabalhista e depois o empregador fazer os recibos lá e falar que o empregado recebeu, porque você sabe como é que está nessa nova lei, né? Aí a parte que perde a ação tem que pagar, então ficou muito difícil para o sindicato atuar, porque às vezes a gente atuava sem precisar de ter a prova. Agora, juridicamente não dá. Pela fiscalização não tem, então nós temos que pressionar, o único jeito é esse. É uma situação muito ruim, como você falou. Você tem que produzir a prova, mas para produzir a prova você precisa da fiscalização. A fiscalização ela não funciona. Então o trabalhador tem sido constantemente prejudicado. Né, agora tem uma coisa que aconteceu que é um pouquinho engraçado, tá, Renata? Diga. É cultura. Algumas pessoas não conseguem ter, por exemplo, essa relação de eu estar conversando com você, estar conversando com o público. Eu também estou me acostumando. Aí, quando eu tinha um atendimento jurídico, o trabalhador mais simples, ele não aceitava ter que vir e conversar com uma máquina. Porque queria falar com a advogada, direto. Ele não queria falar ali. E aí ele achava que aquilo não tinha validade, que aquilo não ia servir, ficava bravo porque ninguém queria conversar com a pessoa. Então, teve uns que eu tive que atender pessoalmente, colocar máscara e falar, senta aqui, vamos conversar, porque é da cultura da pessoa, ela não se sente bem, né? Na verdade, a gente está aprendendo agora, imagina quem é mais humilde, ou quem nunca quis também saber disso, né? Porque teve gente que negou a informática, ou o próprio celular, muitos anos, e hoje está vendo que não tem jeito. E Marcelo, quando que é as convenções, vocês têm várias datas ou vocês só realizam a convenção num único mês para todas essas categorias ou são divididas em várias categorias para que a gente possa deixar aí as pessoas atentas à renovação do seu contrato de trabalho? Conta aí pra gente. A nossa maior é dividido por conta da divisão dos sindicatos patronais. Uhum. Então, os agentes autônomos até se manteve unido, mas as empresas se organizaram muito em sindicatos patronais. Então, nós temos praticamente 13 convenções no ano. A maior parte delas é em agosto, como eu falei, que é consórcio, advocacia, contabilidade, cobrança, assessoramento. Então, 80% é agosto. Algumas são maio, que é o caso de lotérica, representante comercial, que é o caso de engenharia consultiva, arquitetura e locadora de fita. E tem duas categorias que são julho, que é a comissária de despacho, né, que é importação e exportação, e factoring, que é fomento mercantil, né, quem trabalha com moeda e ações, essas coisas. Então, assim, são várias datas bases. Começa agora, maio, julho e agosto, e são várias negociações. Então, agora eu também queria falar com quem é representado pelo sindicato. Não esperem a convenção passar para que você possa manifestar junto ao sindicato o que te incomoda, o que tem te incomodado durante a pandemia. Porque senão isso não tem como ser adivinhado. Então, eu vou pedir para o Marcelo deixar aqui o telefone, o WhatsApp da categoria. Eu imagino que, evidentemente, você não precisa se identificar, caso você não queira, né, totalmente, mas que você possa ter um meio seguro de dizer, olha, eu não estou contente com isso, isso e aquilo. Porque depois que passa, passou. É um acordo, foi feito, vai ser cumprido. Mas até lá, a gente pode construir, né, Marcelo? Com certeza. Marcelo está procurando o meu número porque a gente não lembra mais o número do celular de nada. Né? Então, tudo a gente anota e não lembra mais. Né? Ó, o telefone do sindicato, o site eu sei decor. Agora o número do Zap, aí eu preciso olhar, porque... Bom, vamos lá. Aqui o telefone do sindicato é 3923-6400. Então a gente está atendendo todos os dias das 8 às 5h30. E não fecha para almoço o sindicato, né? Na verdade agora está fechado direto, mas não para de atender, tem sempre gente atendendo. Mas a gente bota o número do WhatsApp aqui depois, a gente bota aqui embaixo, você me dá, e a gente coloca aqui no trabalho de edição aí que os nossos maravilhosos fazem, a gente coloca o número. Isso, aí eu mando para você. O site aqui é www.caqsjc.org.br. Toda a nossa informação está no nosso site. Então, lá vai encontrar o Zap, vai encontrar
né, nosso Facebook para conversar, enfim, né, tá ali toda a organização. Mas é bom, como a gente, quando for ao ar, você já vai ter as informações certinhas que eu te passo pelo WhatsApp. É isso aí. Eu queria já começar, assim, os finalmente da nossa conversa. Valeu a pena esperar os 6 meses, viu, Marcelo, em primeiro lugar, quero te dizer isso. E que também ficou bastante evidente que dá para a gente ter várias outras conversas, porque se a gente pegar cada uma das categorias em específico, você vai ter bastante coisa para falar de cada uma delas. Então vamos ver como que a gente repercute essa conversa, e se a gente sentir necessidade da sua parte, da nossa parte aqui, de aprofundar alguma categoria, algum ponto específico, a gente volta aqui e usa esse canal que o Diese e o SINT-CT proporcionam para a gente, e que muito agradecidamente você vem a brilhantar com essas informações. Então, muito obrigada, Marcelo, pela sua presença hoje aqui nesse Giro Sindical. Eu que agradeço, Renata, de coração. A gente, como, né, disse, tem tanta coisa para falar, mas de fato é importante a gente ter esse canal, e sempre que tiver alguma pauta também que for relevante, eu vou pedir para você um espaço, né, para a gente poder passar para os trabalhadores. É importante que os trabalhadores saibam que aqueles que sempre foram sindicalistas vão continuar trabalhando pelo sindicato. Esse momento que a gente está vivendo agora, de fragilidade das entidades, não é o fim delas. É uma forma da gente se reestruturar, né? E fazer o trabalhador entender, e como você bem disse aí, teria sido pior a condição dos empregados nessa pandemia se muitos sindicatos não tivessem atuado em favor deles, né? Então, acho que para o futuro é importante a representação sindical dos trabalhadores, e a gente, enquanto tiver mandato aqui, enquanto tiver, vai lutar, né, independente de boa arrecadação ou pouca arrecadação, não importa, a gente vai fazer o nosso trabalho. Tem mais diretores no sindicato, além de mim, afastados, que é o Zé Roberto, a Neide, que ajuda. Tem um grupo de trabalhadores aqui, né, também, que está com a gente, atuando. Então, a gente vê esses momentos como muito bons, até justamente porque amanhã ou depois, quando a gente fazer sucesso nas redes sociais, a gente não vai esquecer, né, da Renata, do SINT-CT, do Diese, de todo o apoio aí que a gente tem para poder conhecer e se inteirar dessa nova forma de comunicação cada vez mais. Eu agradeço também de coração, obrigado, Deus abençoe a todos. Obrigada, e eu sou Renata Belzunces e apresentei mais um Giro Sindical. Tchau, tchau, gente. Até a próxima. Até.